Boa noite a todos. Aqui é a Juliana, evangelizadora da Casa do Caminho, para mais uma aula de evangelização. Para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer a nossa prece. Para isso, nós vamos fechar os nossos olhos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com os nossos amigos espirituais, com toda a espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Agradecidos estamos por mais uma aula de evangelização, por mais um momento em que podemos estar juntos, pensando sobre os seus ensinamentos. Que Jesus, nosso amigo de sempre, nosso amigo querido, possa nos ajudar. Que Meimei e Sheila, patronas da nossa evangelização, ajudem no nosso pensamento, na nossa concentração, para aprendermos e sermos cada vez mais felizes. Envolve a todos os nossos lares que estão assistindo nesse momento, a qualquer momento, nas vibrações de Jesus, nas vibrações de amor, nas vibrações de paz, dando ânimo, força, coragem para cada um. Que seja, pois, Mestre, em Teu nome, Deus Pai, em Teu nome, é que pedimos a permissão para iniciar a aula da evangelização da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, como vocês estão vendo aí, a gente hoje vai falar sobre lei de sociedade. Eu vou explicar, mas aí eu queria propor para vocês uma musiquinha que é uma música que vai trazer para gente um pouco sobre o que é o tema da aula de hoje. São duas musiquinhas da evangelização infantil que fazem parte desse tema, que ajudam a gente a entender um pouquinho o que é esse tema, né? Semana passada a tia Dani falou sobre essa lei da sociedade. Hoje eu vou estar continuando a falar e aí vou trazer de um outro jeito para ver se a gente entende mais um pouquinho e vou falar um pouquinho mais sobre o que é a lei da sociedade, né? Então é assim, ó. 5 dedinhos minha mãozinha contém, formam linda família, completa e unida também. Polegar, irmão levado, mamãe, papai grandão. Uma irmãzinha dengosa, mindinho, o bebê chorão. Todos independentes, mas quando fecho a mão, sinto nos dedos juntinhos a força dessa união. Lei de sociedade, mãos unidas, 5 dedinhos que formam uma família. A tia Dani semana passada falou sobre isso, sobre família, contou a história do Juca, né, que levou a tangerina. Dá uma olhada lá para vocês verem como é que ele falou, a tia Dani falou. E aí tem uma outra musiquinha para a gente também esquentar, olha só. Na minha família é assim, eu gosto de todos, todos gostam de mim. Mas se alguém fica zangado, a mamãe logo diz: vai abraçar seu irmão, e toda a família sorri feliz. Vai abraçar seu irmão e toda a família sorri feliz. Vou de novo, ó. Na minha família é assim, eu gosto de todos, todos gostam de mim. Mas se alguém fica zangado, a mamãe logo diz: vai abraçar seu irmão e toda a família sorri feliz.
Olha só que interessante, né? Então, vamos ver os conceitos de sociedade agora. Nós vimos essas musiquinhas, então a gente vai entender agora um pouquinho sobre o conceito de sociedade que a tia Dani já trouxe, mas se alguém não viu a aulinha ou se alguém ainda não entendeu direito, a gente, explica de novo. A sociedade, o que é a sociedade? Sociedade é um conjunto de pessoas. É a união de várias pessoas juntos. É uma reunião de homens, animais, grupos que vivem organizados. Então sociedade, por que a tia Ju cantou a musiquinha da família? Porque a família é a primeira sociedade que a gente vive. Um conjunto de pessoas. Lembra da mãozinha, ó? 5 dedinhos. Minha família contém. Não é um conjunto de pessoas? Irmão, mãe, vó. Aí pode ser mãe, vó, tio, cachorro, papagaio, periquito. Pode ser um monte de coisa. É um conjunto de pessoas que estão ali reunidas para tentar, se dar bem. Por que se dar bem? Aí a gente parte para a segunda música. Na minha família é assim, eu gosto de todos, todos gostam de mim. Será que todo dia a gente gosta de todo mundo? Será que em toda a família todo mundo gosta de todo mundo? Às vezes não, né? Mas Deus, Ele tem essa ideia genial de nos colocarmos todos juntinhos. Para quê? Para que a gente possa aprender a conviver. E é sobre essa lei que a tia Dani trouxe semana passada e que a gente vai continuar falando, que Deus criou. É a lei de sociedade. Essa lei de sociedade faz com que a gente aprenda a conviver uns com os outros, viver juntos uns com os outros. Vocês vão lembrar, quem estava nas aulas e quem não esteve, procurem na internet um videozinho de um porco-espinho. É um porco-espinho que ele vai para a sala de aula e aí ele quer viver com as pessoas. Vou tentar deixar o link para vocês verem esse vídeo porque é muito legal. E aí ele tenta conviver com as pessoas, mas ele fica, ele tem espinhos, ele machuca. Não somos nós tentando estar vivendo em grupo? Nem todo dia todos gostam da gente e nem todo dia a gente gosta de todos. E aí nessa musiquinha que a gente cantou, fala assim, minha mãe fala, vai abraçar teu irmão. Mas eu posso colocar para vocês que nem é a mamãe só que fala, não. Jesus, Deus com essa lei de sociedade fala pra gente. Vai abraçar teu irmão, perdoa, vamos viver bem juntos. Mas não é muito fácil, né? Kardec, que é esse personagem que está aí na nossa figura, ele vai mostrando pra gente, Vamos aprender juntos sobre Deus, sobre o Evangelho. Por quê? Porque a gente precisa ainda, para viver em sociedade, aprender a viver juntos. Quanto mais a gente aprende a viver juntos, mais a gente vê quanta coisa boa a gente tem para aprender. A gente vai aprender que nem sempre fazer do nosso jeito é legal, que tem um outro jeito legal também de fazer as coisas. Aí a gente aprende um jeito novo de fazer um desenho. A gente aprende um jeito novo de ler um livro. A gente aprende livros, filmes, E assim a gente vai caminhando. Mas será que todas as famílias também são iguais? O que vocês acham? Nesse outro slide, a gente vê vários tipos de família, Essas famílias são do cinema, Vocês estão vendo? São um conjunto de pessoas. Eu tinha feito na mão, mas agora a gente tem que ver, Porque é legal ver imagem, não é, gente? Então vamos ver, os conjuntos das pessoas que vivem, convivem, de maneira geral,
Aqui a gente tem o filme dos Minions. Aí tem o pai que adotou, né, as meninas. Ele nem queria no começo, era só interesse, mas depois acabou gostando das meninas. Tem aqui o pai dos Scrooges, né? O nome do filme é Os Scrooges. Aqui onde tá a menina ruiva, uma senhorinha. Então, cada um ali vivendo junto, diferentes, mas convivendo juntos, brigavam pra caramba. Se vocês não viram esse filme, é engraçado, é divertido, mostra a vida real, a vida como ela é em sociedade. Eles brigam, eles têm ciúme, mas no final mostra, igual aquela música da mãozinha, fala do irmão zangado, do bebê chorão, mas que quando a gente se une, a gente forma, a gente tem uma força, a gente é importante essa união, porque a gente consegue fazer coisas que a gente nem acredita. E foi o que aconteceu nesse filme, muito legal. Por isso que a tia trouxe isso, não foi só porque era uma família. Tem também, olha só, a família do Nemo, do peixinho Nemo. O pai e o Nemo se perdem. O pai deles tinha medo. E aí, nessa historinha, eles vão aprender um monte de coisa. Também é um filme bem legal para viver, para aprender sobre sociedade. Para aprender que cada um, nas suas diferenças, consegue fazer coisas incríveis. O Nemo nasce com uma nadadeirinha menor que a outra. E aí o pai acha que ele não consegue fazer as coisas. E aí ele acaba se perdendo. E nossa, é muito legal. Porque ele mostra pro pai que ele é capaz também. E olha que interessante, é um outro tipo de família, né? E aí ele conhece novos amigos e vai mostrando o quanto é importante a gente viver com os outros. Ele conhece novas pessoas, porque antes o Nemo vivia sozinho com o pai. Mas ele queria conhecer o mundo e o pai não tinha medo. Por quê? Porque ele achava que ia acontecer coisas muito perigosas. E sim, acontecem coisas perigosas na nossa vida. Mas a gente tem que confiar em Deus e em Jesus, tomar cuidado, né? Que foi o que o Nemo fez. E foi ali aprender coisas novas. Ele foi viver uma vida nova, mas tomou cuidado, foi ali, lembrava dos conselhos do pai. E depois se encontraram e viveram um monte de experiências importantíssimas. Tem o filme do Rei Leão, né, que nasce o Simba, e aí é apresentado lá, ó, tem o paizinho, a mãezinha, e aí depois acontece, não vou dar spoiler para quem não viu, né, não vou contar o filme, depois vocês vejam que é um outro tipo de família. Mas é filme, Tia Ju. Pois é, nos filmes que a gente parece que é uma bobeira, né, contam cada coisa importante sobre a nossa lei de sociedade. Prestem atenção nos filmes. Vejam o que a gente pode aprender. Eles ensinam muitas coisas pra gente. A como a gente pode lidar melhor com os nossos medos. A como a gente pode obedecer. A como a gente pode conviver melhor com o nosso irmão. A como a gente pode emprestar as coisas, né? A como ser gentil. Tantas coisas. E aí vamos ver outras famílias? E aí agora a gente vai para as famílias, né? Ilustrações de famílias, né? Desenhos de famílias. Aqui a gente vê diferentes tipos de família, assim como nos desenhos, a vida real também tem diferentes tipos de família. Por quê? Por que Deus faz, né, com que a gente conviva com pessoas diferentes? O objetivo que Deus tem, né, de fazer com que a gente
conviva com várias pessoas diferentes, é para que a gente possa ter o máximo de aprendizado possível. E aí, olha quanta família legal convivendo junto, com culturas diferentes, com religiões diferentes. Olha quanta coisa para aprender, né? Mas a tia falou de família, né? Mas é só na família que é uma sociedade? Não. A sociedade é todo lugar em que a gente está junto de pessoas, em que a gente compartilha as nossas ideias, os nossos pensamentos. E aí, o legal de uma sociedade é que ela seja um lugar onde as pessoas, né, elas tenham direitos iguais, onde elas tenham garantidos acordos, onde elas tenham garantidos coisas que são boas para todo mundo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lei onde garante que todas as crianças têm o direito de brincar. Mas a gente ainda não vê essa lei funcionando, né? Mas é importante que a gente lute para que essa lei funcione. Então, numa sociedade, a primeira sociedade que a gente tem é a família. Depois a gente vai para a escola, depois a gente vai para a creche, para a escola, né? E também a gente brinca na rua, a gente solta pipa, a gente brinca de bola, vai pro parquinho, pula de amarelinha. Quantas brincadeiras a gente não faz? Mas será? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu falei para vocês todas as coisas boas de se viver em sociedade. E o que era uma sociedade para vocês entenderem? Então, sociedade é a família, é a primeira sociedade que a gente vive, que é o grupo da nossa família. Depois é na escola, que é o grupo dos nossos amigos, professores, diretores, o inspetor, a pessoa que limpa, né? Todo aquele grupo. As pessoas do nosso bairro, da onde a gente mora, né? Da nossa rua. Tudo isso faz parte da sociedade. E aí, eu falei que para a gente viver bem, a gente não pode brigar, né? A gente precisa saber que todo mundo tem direito igual, que a gente tem que ter uma ordem, né? Mas eu fiquei pensando uma coisa, vamos ver o que vocês acham. Vamos pensar junto? Vocês já pararam para pensar se dá ou não dá para a gente viver em sociedade sem essa coisa de viver junto? Aí eu fiquei pensando aqui. Você já pensou como é que é feito o pãozinho da sua casa? Aquele pãozinho que a gente come, ou aquele biscoito, aquela coisinha, alguma coisa que chega dentro da sua casa, o brinquedo que você brinca, né? Será que dá pra gente viver só a gente, sozinho? Será? Aí eu paro para vocês pensarem como é feito o pão. Se eu fosse sozinha, teria como eu fazer sozinha o pão? Nossa, até teria, tia Ju. Até teria, mas eu não sei. Eu não sei fazer pão, porque eu não sei. Olha só como é que é feito o pão. Eu tô vendo aqui na foto, tá? Tem o trigo. Aí o trigo tem que moer. Aí da coisa de moer o trigo. Aí, porque são muitas coisas. Mas vamos ver só nessa foto, que aí depois a gente fala do processo, que eu tenho uma foto com os processos. Depois que o trigo é colhido, tem que passar por um moedor para virar farinha. E a farinha é só um ingrediente do pão.
Caramba! E eu não sei nem plantar trigo. E vocês sabem plantar trigo? Pois é, eu preciso viver em sociedade, porque para eu comer o meu pãozinho, eu preciso que alguém plante o trigo. Vamos ver quantas pessoas são necessárias para a gente comer um pãozinho? Vou mostrar para você. Olha só essa foto. Para que chegue o pãozinho nas nossas casas, muitos trabalhadores e muitas etapas de produção para produzir o nosso pãozinho. Primeiro, precisa que alguém prepare a terra. Precisa de um monte de trabalhador rural, ou seja, um monte de trabalhador que faz esse trabalho no campo, né? O trabalho no campo no sentido assim, trabalho no solo. Por exemplo, precisa arar a terra, que é preparar a terra para receber a semente. Tem que saber se esse solo, a terra, é boa para esse tipo de plantação. Precisa ter a semente. Aí fez isso. Aí vai ter que plantar a semente. Aí plantou a semente, vai ter que alguém regar a semente. Da regar a semente, tem que ficar alguém de olho para ver se não vai dar bicho. Porque ainda dá bicho. E aí pode perder toda a plantação. Demora tempo para crescer. Caramba, eu já estou cansada só de falar para vocês essa etapa. E é só a preparação para o trigo crescer. E aí, quando o trigo cresce, junto com o trigo cresce o joio, que já dizia Jesus, né? Vamos separar o joio do trigo. Ele usava os exemplos que tinham da vida real. Pois é. Então, primeiro trabalhador, primeira pessoa da sociedade que eu não posso viver sem é o trabalhador rural. Porque se não tiver trigo, não tem farinha. Se não tem farinha, não tem pão. Poxa vida, tia Ju. E a farinha, além do pão, faz outras coisas que vocês gostam. Tem o biscoitinho que vocês comem que vai farinha. O bolinho que vocês comem que vai farinha. Pois é, olha quanta coisa vai farinha, né? Praticamente tudo que a gente come tem farinha, gente. Então, o trigo é muito importante. Então, o pessoal do campo tem uma trabalheira, né? Planta, eles depois vão cuidar de todo esse trabalho que eu falei e depois eles têm que colher, separando o que é trigo e o que não é trigo. Depois que colheu, tem que fazer o quê? Eles têm que colocar o trigo para secar. Secou, tem que moer. Moeu, tem que moer para virar farinha. Beleza, virou farinha. Aí da farinha, só a farinha que tem? Não é só a farinha que tem no pão. Aí tem que ter um outro, né? Para fazer o pão, vai água. Ah, tá, água tudo bem. Pão vai óleo também, né? É água e óleo. Tá bom. Água, óleo e sal. Farinha, água, óleo e sal normalmente. Não tem gente que nem água vai. Depende do pão, gente. Tem pão de várias maneiras. Aqui eu pensei em vários pães aqui. Mas a maior coisa que se tem mesmo que usa para fazer o pão é a farinha. Então, gente, só aí teve um monte de trabalhador, né? Que foi aquele que mexeu na terra, preparou a terra. Aquele camarada que plantou a semente. Aquele camarada que cuidou de regar. O outro que cuidou de não ter bicho. O outro que foi colher. Colher não, gente. Colher. Separar o joio do trigo. O outro que foi moer o trigo. Olha só aí tem 6.
Isso é o que a gente está vendo, né? Porque deve ter muito mais. Isso assim, eu estou fazendo no esquema simples. Mas para o nosso pãozinho chegar para nossa mesa, porque não é a gente que faz pãozinho, né? Aqui em casa a gente até faz um pãozinho de vez em quando. Mas não é normal todo dia a gente fazer pão, né? Existe aquele camarada que transporta o trigo. Mas esse também chega aqui em casa. Por quê? Porque para o trigo chegar na minha casa, como farinha de trigo, precisou um caminhoneiro transportar o trigo, para um funcionário da fábrica purificar o trigo, para o dono do mercado comprar o trigo, para o funcionário do mercado colocar o trigo na prateleira, o dono da padaria comprar o trigo e o padeiro fazer o pão. Dá para ficar sem sociedade? Dá para viver sem estarmos juntos? Fica difícil, não é mesmo? Eu acho que fica bem difícil a gente viver sem uma sociedade. O que vocês acham? Porque nesse processo de elaboração de apenas um pãozinho, olha quantas pessoas participam da nossa vida. Não é mesmo? Então, a sociedade, pelo menos para mim, eu percebi a importância que é para produzir um pãozinho, a importância de a gente estar vivendo junto em sociedade. Porque eu não daria conta de fazer tudo isso que todos esses trabalhadores fazem, né? A nossa vida ficaria muito pesada se a gente não tivesse cada um uma tarefa e a gente trocando as coisas, né? A gente podendo trocar os trabalhos, cada um fazendo um pouquinho, né? Tem uma música na evangelização também que fala: cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. E é verdade. E assim, um vai aprendendo uma coisa, o outro vai aprendendo outra, e daqui a pouco cada um vai mudando a sua posição, e a gente vai se unindo e vai formando cada vez uma sociedade melhor, né? Por quê? Porque a gente vai vivendo e aí a gente vai fazendo que nem o porco-espinho lá do filme que eu falei antes. A gente vai vivendo e aí a gente vai colocando mais bolinhas assim no nosso negocinho do porco-espinho pra gente poder viver melhor com o nosso amigo. Porque sabe que ele, tudo bem, ele fez uma besteira, mas eu também faço. Poxa, ele não dividiu o brinquedo, mas às vezes eu também tenho dificuldade. Eu vou falar com ele para ele tentar dividir. Depois ele vai conseguir vencer essa dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Às vezes eu fico chateado, mas eu conversando com alguém, eu posso deixar de ficar. Se eu não tiver ninguém para conversar, como é que fica, né? Então, são pequenas coisinhas na nossa vida que são importantes para a gente pensar. Para nós encerrarmos, eu vou ler aqui a frase de Kardec. Viver em sociedade aliás, não é de Kardec, fui eu que fiz. Eu coloquei a fotinho de Kardec ali, desenho de Kardec ali, para a gente lembrar como a doutrina espírita nos fala sobre isso. Viver em sociedade é uma lei de Deus muito importante. Por quê? Porque ela nos ajuda a melhorar e aprender coisas novas uns com os outros. Isso se nós estivermos atentos à lição. Isso se nós estivermos com vontade, né, de aprender. Então, a lição que fica, vocês vão ver. Qual será a lição que fica? O que será que Kardec traz de Jesus para a gente aprender, que resume toda essa lei de sociedade? A lição que fica é que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ter mais paciência. Nós precisamos, para aprender a paciência, conviver com o outro. Porque é aprendendo a escutar,
é respirando fundo, é dividindo com o outro, é perguntando, é a gente fazendo essas trocas e amando, falando, poxa, como eu gostaria de ser tratado? Como será que ela gosta de ser tratada? Como será que o bichinho gosta de ser tratado? Porque eu estou falando de pessoas, mas a gente tem que pensar nos bichinhos, na natureza. A gente tem que amar a tudo que Deus criou, a toda a criação de Deus, né? Ao próximo como a si mesmo. Próximo não é só os seres humanos, né? Também são os seres vivos, as criações de Deus. A natureza a gente tem que cuidar, porque também faz parte da nossa sociedade. Não são os humanos, não são os seres vivos, mas são as criações de Deus. Então, vamos pensar nessa lição? Vamos amar ao próximo como a nós mesmos? Vamos nos amar também? E aí, para encerrar, como hoje foi um dia de muitas musiquinhas, eu vou encerrar com mais uma, para a gente ficar com ela na nossa cabeça. Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Então, que Jesus, que Deus, nosso Pai, que Maria de Nazaré, que Meimei e Sheila possam nos ajudar a fazermos o bem, a amarmos ao próximo e a sermos felizes e vivermos em paz. Que assim possa ser, graças a Deus.